Bem, o tema que eu vou falar é um tema complicado, porque tem muitos aspectos. Primeira coisa que se diz é a preparação do músico. O que se pode falar sobre a preparação do músico que possa ajudar a vocês? O que acontece é que a primeira preparação para o músico, a preparação elementar, a iniciação, que é um assunto muito importante, ela é para todo mundo. Isso é como uma pirâmide, vai cada vez se restringindo mais, né? A educação é geral. E nessa educação, eu acho muito importante a educação do ouvido desde o início. Sobretudo para os pianistas. Porque um cantor cantando, ele já tem, pela própria natureza do instrumento dele, tem uma vivência da melodia e até um certo ponto da harmonia. O violinista, o violoncelista ou o instrumentista de sopro ou de metal também tem esse aspecto melódico. Nós, os pianistas, temos uma tecla que aciona um martelo. Isso parece muito com uma máquina. E, no fundo, o piano é uma máquina, como o órgão também é uma máquina bastante complexa. São coisas da tecnologia, digamos, da Renascença, e no caso do órgão, e até mais cedo do que isso. E que é muito fácil isso se transformar numa coisa mecânica. Então, a questão do ouvido é muito importante e também, desde o início, que se comece a ensinar a linguagem emocional da música. Porque o que acontece é que isso está cada vez mais distante do que é a realidade de hoje. Quando você ouve pelo rádio um rap ou uma banda de rock, a sequência harmônica não tem importância. É igual. A coisa melódica também tem pouca importância, muito mais importância tem a palavra. E um ritmo é um ritmo em que você não participa muito. Quem faz o ritmo é a parte percussiva ou do contrabaixo, os instrumentos de percussão, e esse ritmo é muito amplificado. Quer dizer, é um ritmo que envolve de qualquer maneira. Isso não é a linguagem musical tradicional. A linguagem musical tradicional compreende uma reação emocional já aos intervalos. Isso é importantíssimo para o cantor, para o violinista, além do pianista. Para qualquer músico, ele precisa dessa linguagem emocional. Porque o que acontece é que os intervalos, eles têm um significado interno. Isso pela condição também da audição, e quando você ouve, não simultaneamente, mas um depois do outro, uma nota, as duas se juntam no seu cérebro. Portanto, elas formam um intervalo. O intervalo de segunda é um intervalo duro. O intervalo de terceira é uma consonância e muito mais doce. Os intervalos justos de quarta e quinta, eles se chamam justos porque eles representam a justiça, um poder superior, Deus, autoridade. A sexta já tem que ver com a terceira, né, com a terça. Também tem um caráter mais doce. E a sétima é uma dissonância meio bruta. Então, essa linguagem já acontece desde o início, mas ela acontecia, por exemplo, para alguém que estudasse música no século XVII, por exemplo. Isso era normal, porque a canção folclórica já tinha isso também. Essa diversificação emocional dos intervalos. Com isso, depois, a harmonia também ela vai ser composta de intervalos também
e ela vai ter significações especiais. Por exemplo, a tônica. O que quer dizer tônus? Por que ela se chama tônica? Vocês conhecem a expressão de tônus muscular. O que é o tônus muscular? Essa aptitude, digamos, de ter uma energia e continuar com essa energia, levá-la adiante. Isso é a função da tônica. A função da dominante, como o nome diz, é dominante. Ela tem mais peso, mais tensão do que a tônica. Você vê uma sétima diminuta, a sétima diminuta era um intervalo já em barro utilizado para coisas aterrorizantes. Você tem que ter uma reação emocional à sétima diminuta, que ela deve causar medo, ou anunciar uma catástrofe. Esse simbolismo que existe dentro da música, se você não responder a isso, então por que o compositor fez uma certa sequência harmônica? O que ele quer dizer com isso? Senão ele podia ter feito tudo no mesmo acorde. E você vai ver, inclusive, que isso é uma coisa que vai amplificando também com o desenrolar da linguagem musical. Você vai encontrar em bar, muito raramente, mais do que um compasso numa harmonia só. E muitas vezes você vai encontrar mudanças harmônicas com muito pouco tempo. Mas se você ouvir, por exemplo, o Imperador de Beethoven, você vai ter um acorde que se estende por bastante tempo. O Wagner é o famoso começo do Anel dos Nibelungen, no Ouro do Reno, que fica um tempo enorme num acorde só. Essa linguagem musical, o professor, sem ter que dizer nomes e qualificar, ele tem que dar a entender essa linguagem musical. Ele pode dar a entender falando, ele pode dar a entender tocando, demonstrando, procurando suscitar dentro do músico, em perspectiva, já esse sentimento. Porque sem o sentimento é muito difícil depois chegar mais adiante. O que entra... Eu vou fazer a relação já desde o início com o problema da ansiedade. O que entra aí no caso da ansiedade? O caso da ansiedade começa com a criança quando ela é forçada de alguma maneira, ou por pressão social, ou por pressão dos pais, ou por pressão das escolas, a se exibir. Eu não tenho nada contra a criança se exibir e tocar, desde que ela tenha algo que funciona. Já está digerido. Quando está digerido, aí ela entra no círculo já, digamos, da interpretação e de falar em público. É como você pedir a uma criança de 5 ou 6 anos para fazer um discurso. Será que ela sabe fazer um discurso? Ela sabe falar em público? Alguns vão saber. Há quem tem um talento especial para isso. Mas quem não tem, você forçar, isso causa já traumas que vão ficar associados no cérebro com tocar. É preciso ter muito cuidado com isso desde o início. Muito bem. Aí, já passada essa época da iniciação, você vai chegar já numa época de aprendizagem do instrumento, de aprendizagem de estilo, mas a questão manual é complicada em relação ao piano, porque, como a gente diz, o piano é uma máquina. Além de ser uma máquina, ele é desajeitado. Ela é muito grande. O piano é um instrumento muito grande. Você é um violino, você bota aqui debaixo, né? Uma guitarra, você bota entre as pernas um violão. Um violoncelo também. Um instrumento de sopro, você tem contato com os seus lábios e com a respiração, com o ar, que é uma coisa, digamos, que dá uma vivência imediata. Aqui você aperta uma tecla e do instrumento que, além de ser inerte,
Você não pode mover, porque ele é tão pesado. Você não pode abraçar o piano, sobretudo uma criança. Isso, o meu professor Joseph Gatt, que foi um grande teórico da técnica do piano, escreveu um livro fundamental, justamente chamado A Técnica do Piano. Ele dizia que a iniciação ao teclado devia ser feita pelo clavicórdio, como fazia Bach. O grande didata sempre foi Bach. E ele fazia essa iniciação dos filhos em todos os seus alunos no clavicórdio, porque o clavicórdio é pequenininho. Tem um som bastante menor. E, ao mesmo tempo, o som do clavicórdio ele tem a possibilidade de vibrar, que, de uma certa maneira, liga ele um pouco mais aos instrumentos de sopro e aos instrumentos de cordas. Mas, uma vez que isso não é possível, você tem que suscitar como professor, como você tem, por exemplo, ensinando violino, você tem que mostrar a arcada. Você tem que trabalhar o arco para que isso vire uma coisa natural, uma coisa espontânea. Com tudo que é difícil, que não é imediato, que não é um movimento que venha imediatamente, naturalmente, há vários caminhos. Há o caminho da imitação. É muito mais fácil, por exemplo, para um filho ou uma família onde se toca instrumentos de corda, que ele vai desenvolver a ideia do arco com mais facilidade. Quando se toca instrumentos de sopro, que ele vai fazer a ideia também com mais facilidade. Quando ele ouvia a mãe cantando para ele canções de ninar, essa criança também provavelmente vai encontrar mais facilmente como cantar, porque ela ouviu a mãe cantando. Mas no piano é uma coisa bastante mais complicada. Então, a tendência é a tensão muscular e a rigidez. Isso tem que ser evitado. Quer dizer que, por isso, o professor Gatt propunha, e o meu professor, que foi um grande didata, Guilherme Fontainha, quando eu era criança, eles propunham uma preparação para o piano. A preparação com certas ginásticas e com uma aplicação do peso do braço, que você também utiliza, evidentemente, no violino e no violoncelo, que é você substituir a força muscular o mais possível pela força da gravidade. Como eu estava, faz pouco tempo, faz poucas horas, eu estava conversando com a professora Júnia, a finalidade disso é você ter menos sensações musculares e mais sensações auditivas. Você ouve corretamente. Se você ouvir teso, você não ouve. Se estiver com uma tensão muito grande, você não vai ouvir o que você está tocando e não vai se comunicar com a sua música interna. Você tem que se comunicar com essa música que já existe. Você ouviu alguma coisa que fez com que você fosse estudar um instrumento e essa música está lá dentro. Mas você tem que se comunicar com ela. Então, a tensão muscular leva a você não se comunicar com essa música. Então, com isso, você vai cada vez mais ficar na memória digital e na memória da atividade muscular. Quanto mais você tem noção disso, você tem consciência de que é isso que você está observando, pior é. É a mesma coisa que falar, você pensar em cada palavra. Você não pode, você tem que pensar não só em frases, em reuniões de palavras, mas em conceito. O cérebro não foi feito de outra maneira. Quer dizer, quando você vai tocar, você recebe uma imagem visual, ela vai para um lado do cérebro que digere essa parte visual, que faz ela começar a ter um conceito, isso vai para a parte auditiva, forma o conceito e aí vem a ação muscular. Então, você quer fazer uma técnica antes de
relacionar com o ouvido, essa técnica não serve. Por melhor que ela seja fisiologicamente. Porque ninguém pode dizer exatamente como é que é esse movimento. O movimento é um movimento criado pelo seu cérebro de acordo com a riqueza dessas informações. Se as informações forem poucas, ele vai formar algo também primitivo e às vezes não funcional. A riqueza de dados que você vai dar para o seu cérebro é, nessa hora, a coisa mais importante. Digamos que se isso passe, esse desenvolvimento, aí começa a coisa de tocar. Tocar é muito importante. Isso, a primeira grande lição que eu tive sobre isso foi com Rostropovich, o grande violoncelista. Ele me perguntou, eu estava virando as páginas para o concerto dele do Rio de Janeiro, em 61, eu tinha nessa época 20 anos, ele me perguntou, onde é que você está tocando, o que é que você está tocando? Eu disse, não estou muito satisfeito com o que eu estou tocando, no momento não estou tocando em lugar nenhum. E ele, com o tipo de temperamento que ele tinha, disse assim, você é um idiota. Não sabe nada, é um idiota. Eu digo, por que eu sou idiota? Porque você acha que eu aprendi a tocar como eu toco nas aulas do conservatório? Não, eu aprendi tocando, mas tocando na Sibéria, tocando na Basquíria, tocando nos Urais, sem professor, sem colegas para me criticar, e com um público que estava disposto a me ouvir, porque estava agradecido por ter música, sendo lugares tão distantes e tão difícil acesso. É aí que se aprende a tocar. E isso ele tem razão, mas ele é um grande talento, foi um gênio. O gênio tem outras regras. Então, você tem que se familiarizar, quer dizer, não adianta você tocar Bach em público se você não tem o que dizer. Você tem que ter o que dizer com aquilo. Você tem que ter, inclusive, uma opinião. Você tocar antes disso é outra vez causa ansiedade. Porque você não sabe por que nem para que você está tocando. Quer dizer, a música que não foi feita para isso, ela pode ser transformada em música de concerto, por exemplo, Prelúdios e Fugas de Bach. Eles não foram escritos para ser tocados em concerto, mas eles podem ser tocados em concerto se você tem um conceito suficientemente interessante para tocar. O estudo para o desenvolvimento técnico também, muitas vezes, ele não foi feito para tocar. Não é que ele não possa ser tocado, mas não é um repertório feito para isso. Ele tem menos interesse, normalmente, harmônico e melódico, porque ele está feito para você desenvolver outras qualidades, como agilidade, precisão, coisas desse tipo. Então, você tem que ter também um repertório de peças relativamente curtas. Por quê? Porque você vai tocar numa ocasião, por exemplo, na minha época, se tocava bastante nas casas dos amigos e dos parentes, etc. e tal. Você não vai tocar uma sonata de Beethoven. Ninguém está com... Não é nem a hora, nem nada disso. Você vai tocar uma valsa. Tocar algo mais leve, algo que passe rapidamente. E isso vai ensinando você a tocar em público. A tocar diante de um público, mas não o público das escolas necessariamente. Por quê? Esse é o pior público que existe. Você vai lá para criticar o seu colega. Em vez de você ouvir música, você está criticando. E a maior parte dos professores de música tem que eu chamo um vício profissional. Está ensinando e ouvindo dessa maneira. Inclusive, realmente, eu me digo a mim mesmo, agora eu vou ouvir. Não vou ouvir o que está certo e o que está errado. Agora, quando é questão de gravação, se eu não gosto do que está acontecendo, eu desligo na mesma hora, porque
Prefiro não ouvir, porque eu não aprendi nada. A gente tem que aprender alguma coisa quando está ouvindo. E geralmente é muito curioso. Por exemplo, se é um outro parte do problema que começa nessa idade, nessa geração. É que você fica frustrado por alguma coisa que não saiu bem. Aí você pergunta, e o aluno vai dizer normalmente, foi horrível. Essas palavras deviam estar banidas do repertório, do vocabulário. Foi horrível, foi mal, portanto, então. Não interessa. O que é que foi mal? O que é que não funcionou? Nem o que foi mal, isso também não interessa. O que é que não funcionou? E investigar por que não funcionou. O que está acontecendo aí? Para isso, você tem que ter uma memória também do que você tocou. Para você poder trabalhar com isso. A outra coisa dessa percepção auditiva, que é muito importante, é que quando se pergunta como se ouve um som, o que é que você ouve de um som? Quais são as fases? Por exemplo, você, me diz o que você acha. Bom, eu acho que tem a produção sonora, depois essa onda vai chegar no seu ouvido, ela entra, tem o tímpano, tem os ossinhos que mexem, produz que estimula a produção elétrica e chega no cérebro, a gente escuta assim. Imagino que seja assim. Mas eu vou fazer uma análise um pouco mais profunda. Você tem que ter uma audição interna do som. Você tem que ter uma audição do ataque do som, da duração do som, da relação de altura do som, do registro do som, quando ele acaba e a memória dele. Você vê que é uma tarefa muito complexa. Isso Antes de tocar. Antes de tocar, claro. Antes de tocar. E, ao mesmo tempo, você não pode pensar num som só. Então, um som só é muito raro que aconteça. Porque ele vem do silêncio, ele acaba no silêncio, geralmente há um outro som. Então, você tem a audição, no mínimo, de 2 sons. Isso é muito importante, por exemplo, quando você vai tocar Bach. Porque você vai encontrar ainda a influência da versificação latina. Porque ainda se usava o latim em músicas de igreja. E a versificação latina, ela começa a identificação dos sons a partir da acentuação. Então, você vai ter várias possibilidades. Acento na primeira sílaba, são 2 sílabas. Acento na segunda sílaba. E são 3 sílabas. Acento na primeira, acento na terceira. Então, quer dizer, isso são as possibilidades de palavra. E as palavras não são todas iguais. Elas têm, além do significado emocional, elas têm uma organização interna. E essa organização interna, que em matéria de música é muito importante. Você não vai conseguir organizar a frase se você não conseguir organizar as palavras. Então, você vê que aí é uma tarefa bastante complexa. Se você não se concentrar completamente, você não vai conseguir projetar. Então, essa ideia da projeção é uma ideia muito importante, porque você não está falando para você mesmo, você está falando para um público. E é muito diferente. A projeção de quando você tem uma conversa com um amigo, uma conversa particular, e a projeção de quando você vai falar para um público de 200 pessoas. São 2 coisas completamente diferentes. Então,
você tem que se acostumar com isso, porque na primeira vez que você vai fazer isso, provavelmente as suas pernas também vão tremer. Aí é a ansiedade, você não está habituado a fazer isso. Mas você tem que, pouco a pouco, se habituar com a ideia de que você faz com a música um instrumento de comunicação. Quer dizer, para isso, os instrumentos têm, por exemplo, como o violino ou o piano, uma caixa de ressonância, e o piano tem até uma tampa que joga o som. Né? Quer dizer, então, o ciclo, por exemplo, do piano é você produz o som é amplificado, ele vai para a tampa envia para você e você envia a sua reação de volta para quem está tocando. Se você tocar numa sala e você pensar, e você tocou e só você ouviu, esse ciclo fica realmente muito difícil. Você precisa pensar que o que você está fazendo tem que ser explicado o suficiente para que os outros entendam. Então, aí vem a ideia de projeção. O que acontece com a ansiedade? A gente se preocupa com quem? Com a gente. E não está preocupado nem com o que está falando, nem com o sentido do que está falando, nem nada disso. Isso é um outro problema da ansiedade, que é a vaidade. A gente quer ficar bem. Entende? E você tocar ou falar é um risco. Você pode ser mal entendido, pode não ser compreendido, mas você tem que assumir esse risco. Se você fizer isso, o que vai acontecer é que você, se preparando corretamente, você vai ter mais possibilidades de comunicação com a música que está dentro de você. Agora eu vou falar de um outro aspecto ainda disso, que pode provocar ansiedade. Preguiça. A preguiça na hora de aprender. Você salta as coisas pensando que já sabe, porque é parecido. Isso é o pior método de aprendizagem que existe, a analogia. A gente não deve aprender analogia, a percepção deve ser feita pela diferença, não pela analogia. Se você estudar Gestalt, de percepção visual, você vai justamente ver isso. Quer dizer, você não pode, não existe, se você pensar que, por exemplo, essas coisas onde está saindo o vento aqui, né? Essas grades aqui. Se você pensar que as três são iguais, você vai esquecer isso em pouco tempo. Para você pensar que tem uma no centro, uma à esquerda, outra à direita, você já tem outra ideia. Você tem uma ideia de situação, de colocação. Então tem uma ideia espacial. Senão você não tem a ideia espacial. Tudo fica igual. Se é igual, você esquece. Então, essa reação a cada coisa e a preparação de cada coisa é muito importante. Porque tudo que não estiver dentro não vai sair. Aqui eu gostaria de citar um grande professor, Neuhaus, que foi o grande professor de piano da Rússia durante a época da guerra, foi o professor do Gilels, do Richter, e, no fim da vida dele, o Radulufo. Uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Você deixar algum elo fraco, ali ele pode se romper e cai a corrente inteira. Então, você não pode deixar buracos. E isso, o seu cérebro, você tem que tratar o cérebro com muito respeito. Porque o cérebro só funciona bem se você der dados concretos corretos. Se você der dados incorretos, ele vai aprender o incorreto. O que pode acontecer com isso é muita coisa. Entende? Por exemplo, com o violinista, com o flautista, com o cantor,
habituar-se a cantar desafinado ou tocar desafinado. Você não pode deixar, porque se você começar a fazer isso, o seu cérebro não vai te mais dar a afinação correta, porque não era necessário, no seu pensamento aquilo não é mais necessário. Então você tem que estar vigiando o tempo todo. A mesma coisa acontece com o piano. Se você começar a deixar buracos, os buracos são aprendidos. Eu vou contar uma história de uma aluna minha, uma pianista de um excelente nível, francesa. Mas ela tinha um caráter difícil, como muitas vezes tem os franceses, que têm o hábito de resmungar. E ela começou a resmungar, e eu disse para ela, não faça isso, porque o que acontece é que você vai aprender junto com o resmungar, e você vai fazer isso em público. E quando ela ouviu depois que ela estava tocando uma obra dela, dizia, claramente todo mundo ouvia, ça non. Ah, isso não. Ela não conseguiu deixar de falar, ela teve que deixar de tocar em público por causa disso. Porque ela aprendeu a fazer um comentário alto. Muitas vezes os casos não são tão evidentes assim, mas muito comum é você começar a criticar no meio de uma execução. O que acontece se você fizer isso? Você perde o fio da meada. Então, não se encontra mais, porque você começou a pensar em outra coisa. Tocar, sobretudo tocar um instrumento como o piano, ainda mais que qualquer outro, sob esse ponto de vista, exige uma participação cerebral enorme, mas enorme. Se você não fizer essa concentração e entrar na atitude de criticar, uma anula a outra. Então, você não tem que criticar, você tem que parar quando você está estudando, ter a memória do que você fez, o melhor que você possa, não emocionalmente, não reagir, porque aquilo é para ser descartado. Aquilo é como lixo. Põe na latinha do lixo e pensa o que eu fiz errado. Aí você ouve e diz, bem. Geralmente, curiosamente, a nota errada que você tentou consertar batendo no piano, você bater no piano para consertar a nota errada, não adianta absolutamente nada. Não é a nota que foi errada, foi o que veio antes que não foi para o lugar certo. Você não consertar o que veio antes, você não vai fazer corretamente. Você tem que consertar como você chegou na nota errada. Como você, por exemplo, já está dirigindo o carro, você já está com o volante de uma certa maneira, ele vai naquela direção. Se você quiser que ele não vá, você tem que alterar o ângulo do volante. Quando você está estacionando um carro, isso é óbvio, né? Você tem que procurar aquela maneira de entrar ali dentro. Mas não é o momento que você entra, é como você chega lá. E, ao mesmo tempo, depois, para onde isso vai. Então, você tem uma técnica, quer dizer, eu mexo com o dedo assim, eu pergunto sempre, mas isso vai para onde? Vai para o lado, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para onde isso? Então, você tem que saber para onde vai, porque é diferente da maneira que você vai tocar, se for de um jeito ou se for de outro. Obrigado. Eu espero o seu também. Querendo mais só chamar. A outra coisa que você aprende, e que é também mais fácil para os instrumentos de sopro, ou para os instrumentos de cordas, ou para o cantor, é que você começa bastante cedo, normalmente, hoje, isso é uma excelente coisa da didática moderna, a tocar em conjunto.
Porque tocando em conjunto, você aprende rapidamente a não se concentrar tanto só no que você faz, mas entrar dentro do conjunto. O pianista não tem essa sorte. O pianista normalmente fica isolado. E isso é um problema. E se você se habituar a tocar com uma técnica muito rígida ou muito fixada, que é um outro problema, você não consegue se adaptar. Então você começa a tocar com o violoncelo, ou com uma flauta, ou com um cantor da mesma maneira. Não pode ser. Você, dentro de você, tem que ouvir a música de outra maneira. Você tem que ouvir o que o outro instrumento está fazendo, o que o cantor está fazendo. Você não pode se preocupar com a sua ação muscular. Mas isso não é só quando você está acompanhando, não. Isso é quando você está tocando solo também. Você se preocupar com a ação muscular, você vai impedir que essa espécie de filme editado que você tem no cérebro, que ele aconteça. Porque o que fica dentro da gente, depois de estudar, se você estudou direito, é como um filme. E quando o cineasta fez, ele fez uma porção de tomadas, mas depois ele juntou aquilo. O seu talento tem muito que ver com essa capacidade de junção dessas coisas, e isso formar depois um todo que tenha uma ideia, que seja uma narração, que tenha um sentido. São aspectos assim, muito importantes para a questão da ansiedade. Porque, senão o que acontece é que quando você vai tocar, você tem uma reação, se você não disser muito ao público, ele não vai responder. Então, essa reação, digamos, não digo nem negativa, mas neutra, é a pior coisa que existe, porque você está dizendo, pensando que você está falando em vão. É como você está falando e as pessoas não estão te escutando. Então você tem essa frustração que também leva você a ficar desanimado e acaba não fazendo o que você tem que fazer. Mais um aspecto importante, que quase não se fala: comunicação rítmica. Pulsação. Transmissão de uma pulsação. Como é que se faz isso? Como é que o regente faz isso? Quem quer responder? No caso do regente, ele demonstra com o corpo, né? Para que os músicos executem aquilo que está dentro da concepção dele. Ele tem que passar diretamente para o instrumento, primeiro, né? Aquele pulso interno. E aí, através dessa passagem pelo instrumento, ele pode chegar no público. E visualmente também pode pensar em passar isso de alguma maneira. Então, com o corpo você pode conceber o ritmo, você pode projetar o ritmo. Se você trancar o corpo, você não consegue projetar nem a pulsação, quanto mais o ritmo. O exemplo do regente é bastante interessante, porque hoje há muitos DVDs, e você pode ver, ao mesmo tempo ouvir, né? Filmes antigos, por isso você tem regentes como Furtwängler ou Toscanini. A projeção é uma coisa enorme. Muitos regentes hoje são regentes só em nome, que a orquestra toca ignorando o que eles estão fazendo, porque eles não estão projetando realmente uma verdadeira pulsação, um verdadeiro ritmo. Isso são coisas realmente que, por exemplo, há um filme sobre Furtwängler, em que um instrumentista da Filarmônica de Berlim, contando uma história, já no fim da vida do Furtwängler, estava um regente bastante bom fazendo um ensaio da Filarmônica. E esse instrumentista, que não tinha um campo de visão,
ele disse que, de repente, a orquestra começou a tocar com um som completamente diferente, de uma outra maneira do que estava tocando. Ele olhou, era o Furtwängler que estava entrando na sala. Eu tenho experiência com uma amiga que é uma excelente regente brasileira, Lígia Amadio, com orquestras em vários lugares do mundo. Eu vi a mesma coisa. Quando ela começa a ensaiar uma orquestra, o som muda completamente. Antes que ela diga qualquer coisa, o som muda completamente. Porque isso é uma projeção forte de uma imagem interna. Isso, por exemplo, era característica dos grandes pianistas, não somente de uma pulsação muito forte, mas muito pessoal. Fazia parte do talento, da fantasia deles. Eu posso dar como exemplos, por exemplo, Horowitz, Rubinstein, um violinista como Jascha Heifetz, uma pianista como a Magda Talhaferro. Eles projetavam imediatamente um Sviatoslav Richter. Com Richter, muitas vezes eu tive a sensação, quando eu estava andando no palco, eu já estava ouvindo a pulsação da música. Tão forte era a projeção da pulsação. Então, não se esqueçam disso. E se vocês tocarem em conjunto, toquem alguma coisa solo. A dieta, sob esse ponto de vista, é muito importante. Nem a dieta deve ser toda de música de câmara ou acompanhamento, nem a dieta deve ser só de solo. As duas coisas são importantes, são aspectos complementares. A outra coisa é que você tem que sentir, na minha opinião, também que vai ajudar no problema de ansiedade, é a sua função social. O músico tem uma função social. Eu acho isso tremendamente importante, sobretudo para os pianistas, porque a função social da orquestra é um pouco óbvia, né? Você sabe, do coro. Ela tem uma função bem determinada. Agora, por que você está estudando piano? O que você vai fazer com isso? Pensar que vai tocar com as grandes orquestras do mundo como solista ou vai tocar no Carnegie Hall? Quantos vão fazer isso? Poucos. Para que serve isso? Serve para muita coisa. A música viva é uma das melhores terapias que existem. Ela é curativa. Ela tem funções, digamos, corporais importantes, sabe? Sobretudo a música que ainda segue a linguagem, digamos, maior e menor, que dominou a música dita como herança social. Então, a música deve aparecer nas casas geriátricas. Eu e minha mulher, ela organiza uma série de concertos para os meus alunos, para ela mesma e para mim também, em casas geriátricas. Eu toquei em prisões de alta criminalidade, vários tipos de prisão, porque a música, você não pensa normalmente ouvindo uma música de alta qualidade em matar, roubar. Você pode ver que o índice de criminalidade dentro da música, é muito pouco. Quer dizer, existe uma função social. Você ensinar é uma função social. Agora, o mundo não pode parar para que você estude 10 horas por dia e não faça mais nada e toque em público. Isso aí não é uma função social completa. Geralmente, você vai ver que ninguém funcionava realmente completamente dessa maneira. De alguma maneira, você passava aos outros o que você fazia, ou escrevendo, ou compondo.
O músico não compositor é uma criação do século XX. Todo músico compunha, bem ou mal. Alguma coisa ele fazia, um arranjo ou uma transcrição, alguma coisa ele fazia. Correspondência. Todo mundo escrevia cartas, isso leva tempo. As pessoas dessa geração mais antiga que eu conheci dedicavam 2, 3 horas por dia à correspondência. Quer dizer que você precisa pensar que o que você está fazendo tem importância. Senão você acaba negligenciando e deixando cair. É o que a gente chama, em linguagem vulgar, deixa cair a peteca, né? Não pode. Você tem que ter esse entusiasmo por dentro. E a função curativa disso é muito grande. Eu sou, digamos, por esse ponto, testemunha. Porque eu tive uma infecção muito séria que me deixou paralítico, praticamente. Eu consegui voltar a tocar através de que ia andar, ia fazer tudo através da música. É a música que me pôs de novo fazendo o que eu tinha que fazer, etc. e tal. Agora, vocês podem me perguntar para acabar, muito bem, mas o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para controlar a ansiedade? A primeira coisa, curiosamente, é você não tentar impedir a adrenalina. A adrenalina é importante e necessária. É ela que vai te dar essa projeção. Então você tem que não combater a adrenalina. Mas você pode aprender a utilizar a adrenalina, não deixar que ela também chegue a um ponto em que você perca o controle completamente. Para você utilizar a adrenalina, então, você pode utilizar técnicas, e isso foi muito estudado, sobretudo, digamos assim, dos anos 70 e 80. Foi muito estudado porque muita gente também tentou fazer isso através de droga. Sobretudo o que se chama em inglês um beta-blocker. Né? Se verificou que realmente o ritmo das pessoas caía, você tomando um beta-blocker, que era um medicamento que se tomava para pressão arterial, para diminuir a pressão arterial. Havia, sobretudo, uma droga que se chamava-se, um nome, digamos, que se vendia, era Enduron. Muita gente tomou essa droga. Eu não acredito bem nisso. Eu não acredito que seja necessário tomar droga, a menos que você tenha um problema realmente de uma tensão arterial muito alta, e aí você vai tomar não por causa da adrenalina, mas por causa da pressão arterial, com a adição da adrenalina. Aí, realmente, eu posso compreender isso. Mas eu acho que os métodos melhores são o que vocês conhecem: yoga, meditação, auto-hipnose, coisas que façam que você medite e se habitue a ficar mais tranquilo. E isso tem que começar com a sua atitude, já quando você vai estudar, quando você vai fazer o seu estudo, realmente assim. Por exemplo, quando você senta no banco do piano.
Então, você aprende a, por exemplo, não tocar o concerto antes do tempo. Você gastar todas as suas energias, né, no dia que você vai tocar, sobra muito pouco depois para você tocar. Isso é um erro fundamental e que você aprende muitas vezes com o quê? Com os cantores. A voz é limitada. Ela tem um tempo determinado. Se você quiser cantar uma ópera inteira, antes da ópera, quando você chegar na ópera, você não tem voz nenhuma. Então, cuidado com isso. Com a preocupação, a gente tem a tendência, estou inseguro, quero um piano. Às vezes, é melhor você não tocar. Você pode, ou então, tocar outra coisa. Você tem que procurar soluções justamente para isso. Agora, sobretudo, pensar o seguinte: o mundo não vai acabar se você tocar alguma coisa, bem ou mal. Não tem tanta importância. E você tem que pensar também que a música é suficientemente forte para resistir às más execuções. Isso, eu nunca me esqueço sobre isso de uma senhora que frequentava meus cursos em Brasília durante o verão, uma senhora já de uns 60 e muitos, se não fosse 70. Ela morava na fronteira com o Uruguai, né? No Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, numa cidadezinha pequenininha, que eu nem me lembro do nome, qual era, mas um povoado. E ela vinha tocar, e, naturalmente, eu sinto que é a minha obrigação, como professor, de dizer o que está certo e o que está errado. Obrigar a olhar o texto, etc. e tal. E ela tocava, por exemplo, a sonata chamada Passionata de Beethoven, que é uma sonata difícil. E ela fazia vários erros, evidentemente tocava às vezes com um gosto duvidoso, etc. e tal. Mas ela me disse, depois de eu corrigir uma porção de coisas, quer dizer que então eu não devo tocar isso em público. Eu digo, não, a senhora deve tocar sim. Mas eu estou tocando errado. Eu digo, Beethoven vai resistir. Beethoven, é melhor a senhora tocar do que as pessoas não ouvirem isso. E é evidente, quer dizer, tudo tem um quadro que você pode pôr. Por exemplo, o interior. Há uma necessidade, num país grande como o Brasil, de mais coisas feitas fora das grandes cidades, em música. Mas todo mundo quer ficar na grande cidade. Não é possível. Isso se aprende nos Estados Unidos. Você vai, por exemplo, a Bloomington, que é uma das maiores escolas do país. Para dar uma ideia de como essa escola é poderosa, o teatro de ópera deles é maior que o Metropolitan, o palco. É maior que o palco do Metropolitan. E essa escola está no meio de nada. Você vai por quilômetros e quilômetros e quilômetros, de qualquer lado você só encontra campos de trigo. E tem uma escola monumental. Então, que isso é preciso descentralizar. Isso é uma lição que você aprendeu, por exemplo, na França. Só existia o Conservatório de Paris. Hoje, os conservatórios franceses têm uma ação muito maior e faz-se muito mais música na França. Em praticamente qualquer lugar hoje se faz música na França. Quer dizer que, então, é muito importante você pensar que, se não há lugar, digamos aqui em Belo Horizonte, ou no Rio, ou em São Paulo, procurar outros lugares. A gente fazendo isso já, e é uma iniciativa muito boa. Por exemplo, da professora Miriam, eu fiquei sabendo que ela organiza uma série de concertos em Patos de Minas. Excelente isso. É preciso que esses lugares ouçam música. E ouçam música ao vivo, não só CDs.
Agora vamos deixar o finalzinho disso para quem quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto, porque eu acho que o tema está exposto. Né? O tema, o que se pode fazer para combater a ansiedade. Eu procurei os vários lados em que você pode combater a ansiedade ou viver com ela também. Porque um pouco de ansiedade vai haver sempre. Porque é um atrevimento, né? Tocar, sobretudo tocar em público, é um atrevimento. Você está se propondo que você tenha a capacidade de fazer isso. E a gente sabe da fragilidade também que existe dentro disso. Mas esse risco, na minha opinião, é um risco que vale a pena. Então, insistam nisso. Bom. Pega o outro microfone. Então, assim, só uma dúvida. Então, o senhor acha que, por exemplo, o combate da ansiedade seria mais focado na maneira do estudo? Seria essa um ponto-chave? O ponto-chave é esse. É que a ansiedade, como o erro, é cuidadosamente estudado. Entendi. É como uma espécie de uma planta parasita. Você não deve dar água, nem sol, nem nada disso. Porque senão ela vai crescer. É a preparação realmente cuidadosa é que reduz a ansiedade ao que ela deve ser. Em vez de ela, digamos assim, ser a rainha, ela ditar o que a gente está fazendo. Mais perguntas? Além dessa preparação, então, a coisa do momento de tocar, de estar no palco, fiquei interessado no que você falou sobre a vaidade, né? Que causa ansiedade também. E o negócio de perder o fio da meada. Então, uma sensação que é recorrente, eu acho que com muita gente, de na hora de estar tocando, pensar em outra coisa e pensar em alguém que está assistindo ou na possibilidade de você não dar conta daquilo. E parece que tem um lapso, assim, em que você perde mesmo o fio. Na hora de voltar é difícil, aí você fala, e agora? E geralmente são esses os momentos que dão um branco ou que você tem que parar, você tem que repetir. Com relação a isso, tem alguma coisa a dizer, assim, para esse momento? Sim, a primeira coisa importante é que você descreveu no início do que você estava fazendo a pergunta. Está pensando em outra coisa. Essa concentração que não deixa você pensar em outra coisa é a primeira coisa mais importante. Você tem que aprender a não especular. Você tem que reduzir também o ato de tocar à sua expressão mais simples. Não fazer disso uma especulação, porque essa especulação não leva a nada. Né? Então, você tem que aprender a não pensar em outra coisa. Essa concentração é um pouco complicada, evidentemente que é difícil, mas você tem que se habituar a isso. E você pode, inclusive, medir a sua concentração fazendo por partes. Então, por exemplo, a maneira como eu trabalho, por exemplo, uma sonata, o primeiro tema e o segundo tema. Depois é que eu vou aprender o que está no meio. Quer dizer, eu faço uma espécie assim de maquete, de arquitetura, antes de aprender as notas. De tudo. Eu vou aprendendo aqueles pontos principais, né? Os pontos que fazem assim o fundamento da obra. Quando eu compreendi do que se trata, então aí eu começo a pôr a coisa junto. Isso exige uma concentração. Quando você começa a se concentrar dessa maneira, fica mais fácil você não pensar em
200 coisas diferentes, entende? O que fulaninho está achando. E é individual. Aí, por exemplo, eu tive bastante esse problema entre eu diria, os 15 e os 20 anos. Porque eu tive uma mudança de professor e o professor realmente, finalmente, eu aprendi muitíssimo com o meu professor Arnaldo Estrela. Mas ele era um homem complicado e se propunha a modificar técnica e coisas desse tipo, o que não ia de maneira nenhuma comigo, não funcionava. E com isso eu ganhei uma certa ansiedade que levou algum tempo, mesmo, digamos, entre os 20 e os 30 anos, ela era controlada, mas ainda havia bastante. Depois dos 30 anos, ela começou a realmente não ser mais um objeto de preocupação nem nada disso. Não existe um remédio que modifique esse quadro completamente. Agora, o que você pode fazer é melhorar o quadro e procurar, sobretudo, o que acontece quando você está pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Geralmente você começa a acelerar. Tá fazendo. Então você tem que ver que você precisa respirar mais. Isso é um ponto de vista, a gente não pode falar de tudo numa hora, mas isso é uma outra coisa. Por exemplo, para o pianista. Como é que o pianista respira? Não respira, né? A maior parte do tempo não respira. Porque a garganta seca, né? A garganta seca e, além do que, você não respira e a música começa a não respirar também. Isso é uma coisa que você tem que aprender a estudar respirando. Isso também foi um ponto que eu toquei com a professora Júnia hoje a respeito de, às vezes, não ligar, deixar espaço. Isso é um conselho pedagógico muito antigo. Já existe num tratado, que não é nem um tratado de piano, mas é de órgão, né, de um abade chamado Dom Beda, que é um espanhol do século XV. E ele já fala que o som tem que começar do silêncio. Então, onde não pode haver muito coisa sem um silêncio. Porque senão os sons começam a se ligar uns aos outros. E se você começar com essa tendência, pouco a pouco tudo começa a se acumular. Então você tem que encontrar espaço. Então, no fundo, se você quiser fazer, digamos, uma espécie assim de reduzir isso a pouca coisa, seria você ter mais comando de tempo e espaço. Pulsação e espaço. Não a pulsação rígida. E em questão de coordenação muscular também, que é uma coisa muito importante, que vai ajudar muito se você estiver bem coordenado muscularmente, é você não obrigar na polifonia as vozes a estarem juntas com acentos. Com acentos apenas para elas ficarem juntas. Você vai ver que os acentos podem ser completamente diferentes de uma mão e na outra. Então, é você não deixar de respirar musicalmente ao mesmo tempo que fisicamente. Quer dizer, não juntar tudo quanto você está fazendo. Às vezes isso é uma coisa difícil, porque há uma certa procura da agilidade. Mas a agilidade não é feita de simplesmente você tocar rápido. Ela é feita de você tocar com uma pulsação lenta, muitas notas. E você ser capaz de fazer notas curtas. Mas se você fizer só notas curtas, por exemplo, numa tocata ou num estudo, sobre uma questão de hierarquia, não ter hierarquia nenhuma, isso o cérebro não faz. Por que o cérebro não gosta disso?
Porque existe um outro sistema neurovegetativo, que é o sistema do reflexo condicionado. O problema de tocar com reflexo condicionado é que você não está utilizando o cérebro. O cérebro não entra aí. Entra o reflexo condicionado. Então, é uma comunicação já esvaziada de sentido. Então, a velocidade, por si só, não vale nada. A velocidade que você vai encontrar, por exemplo, num artista muito veloz como a Martha Argerich, é a capacidade enorme que ela tem de pensar rápido. Ela tem um pensamento por trás disso. Isso não é um conceito vazio. Aqui está a agilidade. Por si mesma, ela não vale porque ela é reflexo condicionado. Quando eu estudei na Hungria, era muito engraçado, porque na linguagem, digamos assim, nossa, né, ágil queria dizer estúpido. Porque você não tem o que dizer, então você toca rápido, porque não tem mais o que fazer. É melhor tocar rápido para passar depressa. Né? Certo? Bom, muito obrigado. Foi muito interessante para mim, porque eu não pensava em fazer essa palestra sobre esse assunto. Mas foi muito interessante porque eu comecei a pensar em uma opção de coisas. E eu acho que a coisa que mais me ajuda é justamente isso. A gente está numa espécie de uma conferência, de um seminário desse tipo. Por quê? Porque não é vocês que estão aprendendo, não, sou eu que estou aprendendo também. Eu fui obrigado, por causa disso, a verbalizar e organizar meus pensamentos. Então, eu quero agradecer a vocês também por isso. Muito obrigado.